Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na revista das lições bíblicas CPAD, primeiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que traz como título A Supremacia das Escrituras e o subtítulo A Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus. Hoje é 8 de janeiro, sábado. Amanhã, dia 9 de janeiro, será estudada a lição de número 2. E a leitura, o título da lição de amanhã é a inspiração divina da Bíblia. E a leitura de hoje, sábado, encontra-se na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, com a epígrafe: A palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. A palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. Vamos ao texto então do versículo 23, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Estou usando a versão de Jerusalém, como eu já mostrei para os irmãos, que é uma das mais próximas do original, que nos faz compreender melhor o texto bíblico. Diz assim o texto. Um vizinho achou de fazer uns buracos na parede ali, aqui na hora que nós começamos a gravar, mas dada a inspiração, a gente não pode deixar para depois. Vamos à frente. Versículo 23. Fostes regenerados. Vou repetir. Fostes regenerados. Não de uma semente corruptível. Vocês não foram regenerados por algo corruptível. Aquilo que é corrompível, que é corruptível, que é falível, não pode regenerar alguém. Eu estou parafraseando. Aí continuando. Fostes generados não de uma semente corruptível, mas incorruptível. E qual é esta semente incorruptível que nos regenera? O texto continua. Mediante a palavra viva de Deus. A palavra viva de Deus é uma semente incorruptível que regenera, a qual permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Aqui é necessário nós compreendermos que a Bíblia é inspirada, dado o efeito que ela causa. A Bíblia causa um efeito, que nós já dissemos aqui, que o Espírito Santo trabalha no homem, ele revela aquilo que nós não gostaríamos que as outras pessoas soubessem a nosso respeito, e ele trabalha no âmago, no interior, no coração de cada pessoa. Basta que alguém seja confrontado com a Bíblia Sagrada para ele se tocar, para ele perceber que a sua vida está num caminho errado e que ele deveria mudar de direção. A Bíblia serve como uma bússola que orienta aquele que está perdido. A Bíblia serve como uma base para aquele que pensa em construir uma ideia. A Bíblia serve como um alvo para aquele que quer chegar em algum local. Ontem à noite nós estudávamos sobre a grande tribulação no ensino bíblico na congregação, no culto de ensino, congregação Getsemane. Um abraço ao pastor Marcos Mariano. E nós pudemos ver os rostos dos irmãos quando, folheando a Bíblia Sagrada, encontravam um texto bíblico que dizia a cada um deles o que haverá de acontecer no futuro, o que acontecerá com cada um de nós, com cada um deles. Eles descobriram lendo a Bíblia Sagrada. E a Bíblia por si, ela causa um efeito. Hoje busca-se muito subterfúgio, o livro de autoajuda, o livro de fulano, o livro de Beltrano. Existe alguém inspirado aí por um livro que diz a divina inspiração do inferno, quando na realidade está escrito na Bíblia, só basta que ele leia. E muito mais coisas. Quando nós queremos saber acerca dos anjos, se os anjos devem ser adorados ou não, ou quando nós queremos saber algum tipo de religião, se essa religião é bíblica, se não é, se faz parte de um espiritismo ou não, uma psicografia, por exemplo, coisa do gênero, está tudo dentro da Bíblia. Desta sorte, a palavra de Deus inspira em nós a transformação, a regeneração. É como se nós fosse uma lagarta e de repente passássemos por uma metamorfose e transformássemos numa linda borboleta, ou como se nós fôssemos transformados da água para o vinho. Por isso que alguém diz, este não é aquele, não é aquela, não é aquele outro.
Certa vez eu fui levado por um amigo, pastor, a uma cidade aqui do Goiás. Nós fomos lá fazer um inventário. E quando nós chegamos lá na cidade do Goiás, uma determinada irmã nos conduziu no seu carro. Ela era quem nos levava para cima e para baixo, etc. Uma mulher muito decente, muito bem vestida. Aí, em determinado ponto, aquele irmão disse bem assim: qual é a sua visão desta mulher? Aí eu olhei e disse: crente, tem até o jeito de carola, aquela pessoa que vive dentro da igreja bastante e etc. Ele disse: pois é, esta foi uma das prostitutas mais famosas da cidade. Quando eu era criança, eu ouvia falar as coisas acerca dela. E hoje, Jesus transformou a vida dela e ela é uma santa mulher de Deus. Paulo escreveu que aqueles que recebem esta regeneração pela análise da palavra, como aconteceu lá com os crentes de Bereia, que ao analisarem a palavra, eles mudaram de atitude. O problema está em analisar a palavra, só que nós não temos feito esta análise. Aí Paulo diz que aqueles que analisaram a palavra, fazendo uma paráfrase, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais. Por quê? Porque foi regenerado, porque foi mudado. E a palavra muda. Isso porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nossa epígrafe diz: a palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. Então nós que somos pecadores, vamos ler a Bíblia Sagrada, porque ela é inspirada por Deus e ela atuará na nossa transformação. Domingo tem mais na Escola Dominical e esta inspirada Palavra de Deus, inspirada divinamente, será estudada por nós e certamente aprenderemos mais da parte do Senhor. Fica na paz do Senhor.